Pessoal, a gente está trazendo essa informação, foi publicada pelo jornal O Globo, um levantamento que o jornal O Globo fez e que muito me preocupa. Assim, não é a questão de política eleitoral, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, mas é uma questão que tem me preocupado muito. Eu tenho lido, assistido bastante documentários, entrevistas com especialistas, para poder entender essa possibilidade de um super El Niño, e é coisa assim de 90% de chance de a gente ter um super El Niño, que vai causar prejuízos em boa parte do mundo, mas no Brasil especificamente é um negócio horroroso, né? Assim, a possibilidade de alagamentos horrorosos, como nós assistimos recentemente lá no Rio Grande do Sul, na região sul, e para cá seca, fogo. Então, assim, é muito preocupante, muito preocupante. Pode ocorrer nos padrões que nós tivemos no final do século XIX, acho que em 1877, quando só no Nordeste morreram naquela época 500 mil pessoas. Dizem que no mundo cerca de 50 milhões de pessoas morreram na época. É lógico que hoje nós temos mais estrutura, temos mais ciência, temos muito mais condições de amenizar os impactos, mas teremos impacto. E temos que ter essa preocupação. E o jornal O Globo trouxe essa notícia aí que me preocupou. Olha lá, Tocantins está entre os estados que não apresentaram ainda plano de ação ao Ministério do Meio Ambiente, né, em meio a um possível super El Niño. E o governo federal vai estar criando aí uma Câmara Técnica. Vamos ver aqui. Olha lá, o Ministério do Meio Ambiente esperava receber até o dia 7 os planos de ação, prevenção e combate a incêndios florestais, considerando a previsão do El Niño, com possibilidade de um super El Niño. Isso é importante destacar, tá? Mas o Tocantins está entre a maioria dos estados que não cumpriram o prazo. Apenas o Amazonas e o Pará apresentaram um planejamento. A informação, então, é do jornal O Globo, né? Devido à ausência de respostas, o Ministério do Meio Ambiente enviou novo ofício e na próxima quarta-feira, dia 26, o Comitê Nacional de Manejo Integrado do Fogo, COMIF, vinculado à pasta, abrirá uma Câmara Técnica para manifestação e alinhamento direto entre a União e os governos estaduais sobre as medidas preventivas. Pessoal, nós no Brasil temos o péssimo costume de fechar a janela quando o ladrão já entrou. Péssimo costume. Isso aqui não é surpresa. Não vem me dizer, em dezembro, quando a gente deve ter o auge da crise climática desse super El Niño, pode ocorrer entre novembro e janeiro, mais ou menos, não venha me dizer que foi pego de surpresa. Não foi. Ninguém está sendo pego de surpresa. Desde o início do ano que está se falando desse super El Niño, da possibilidade desse super El Niño. Então, falar em dezembro, janeiro, fui surpreendido. Não foi. Não foi surpreendido. Está todo mundo sabendo que pode ocorrer. E é grave. Se tiver gente que não está levando a sério isso, é bom que se leve você aí e você que vai ser prejudicado. Então, você cobre aí, você fique atento, porque quem vai pagar essa conta é a base, é a sociedade. Então, assim, com fogo, com calor intenso, enfim, um monte de problema. Quem tiver no sul, alagamento, nós vimos o que aconteceu no Rio Grande do Sul recentemente, o risco de repetir aquilo, e talvez até maior, é muito grande. Então, assim, é pra gente se preocupar. Agora, que seja justo, o governo do Tocantins, ele diz que o foco no fogo em 2026 terá um investimento de 71 milhões, né? E com ação intensificada em 7 maiores municípios com maior incidência de queimadas. Eu tenho conversado, para ser muito honesto, com o secretário estadual do Meio Ambiente, o Marcelo Leles. Ele tem se mostrado preocupado e atento a essa situação, justamente com esse número. Ele diz que mostra essa preocupação do governo. Se não me falha a memória, aumentou em 40% esse investimento na prevenção, tá? Então, isso aqui é muito importante, mas é importante participar, mandar para o governo federal, até para saber o que o governo federal, de repente, pode ajudar nisso. E eu fiz um levantamento aqui para trazer, então, as possíveis consequências, né? Que assim, que esse super El Niño, esse El Niño vai ser muito forte. Isso aí já é batata, vai ser forte. Agora tem que ver o grau de intensidade, se vai ser o super El Niño, se vai ser um El Niño mais forte, etc. Há 90%, segundo dizem, de chance de ser super El Niño. Então, ou seja, muito mais, ou seja, daquele nível que ocorreu no final do século XIX. E aí, consequências catastróficas. E nós precisamos estar preparados minimamente daquilo que depender de nós. Lógico que a natureza vem, mas no que depender de nós, nós temos que estar sempre preparados. Então eu fiz um levantamento
das possíveis consequências que o Tocantins pode sofrer diante da possibilidade de um super El Niño. Vamos conferir aqui. Para o Tocantins, o risco do El Niño muito forte, de 26, 27, é a combinação de calor excepcional, estiagem mais severa e a irregularidades de chuva, né? Que já é um problema sério nesse período, né? Nós temos muita chuva, né? A chuva já naturalmente atrapalha muito. Eu lembro recentemente, nos anos recentes, nós tivemos uma chuva terrível. Foi no início do governo do Vanderlei, eu acho que foi no primeiro ano, 2021, se eu não me engano, para 22, tivemos, ou de 22 para 23, uma coisa assim, tivemos uma chuva horrorosa, né? Então, assim, essas intempéries podem se repetir em algumas regiões e outras ter muita seca. Mas vamos ver aqui o que diz. Olha lá, o fenômeno está configurado e há mais 90% de probabilidade de atingir intensidade muito forte entre o fim de 2026 e o começo de 2027, aí, segundo o IMET CEMADEM, tá? Os riscos mais importantes para o estado são ondas de calor mais intensas e prolongadas, com temperaturas frequentemente próximas ou superiores a 40%, ok? Umidade do ar muito baixa, aumentando problemas respiratórios, desidratação e risco de complicações cardiovasculares. E aqui pode ter muitas mortes, enfim. Na Europa, por exemplo, acontece muito, né? Que não estão acostumados com calor, lá ocorre muitas mortes diante dessas ondas de calor. E aqui, dependendo do nível, não pode também ocorrer bastante, ou preocupante, a níveis preocupantes, vamos dizer, né? Bom, atraso ou irregularidade do período chuvoso, sobretudo na transição entre setembro e novembro. Olha lá, lembrando que nós temos um período terrível de calor, né? Agora a partir de setembro e vai até o início da chuva para o final de outubro, início de novembro. E está dizendo aqui que nós podemos então ter um atraso ou irregularidade do período chuvoso. Ou seja, pode não chover aquela quantidade que a gente espera que chova. E aí é terrível para nós que já estamos sem chuva desde maio, imagina como vai ser, né? Aumento das queimadas e dos incêndios florestais, especialmente no cerrado, em áreas rurais, unidades de conservação e terras indígenas. Seríssimo, né? Isso é seríssimo, tá? A fumaça pode piorar bastante a qualidade do ar nas cidades. Redução da vazão de rios e córregos, né? E reservatórios com reflexo no abastecimento humano, irrigação, navegação, pesca e geração de energia. Ou seja, problemas econômicos. Problemas econômicos. Aqui, já está falando em seguida, ó. Prejuízo à agricultura, principalmente na soja e milho, se o plantio for feito após as chuvas isoladas e posteriormente ocorrer uma estiagem, correto? Danos à pecuária, com perdas de pastagens, escassez de água, maior custo de alimentação e estresse térmico dos animais. Chuvas concentradas e tempestades severas, aquilo que eu estava falando lá atrás, olha lá. Mesmo num período mais seco, podem ocorrer temporais isolados com fortes ventos, raios, alagamentos e erosão. Menos chuva no total não significa ausência de eventos extremos, tá vendo? Podemos ter uma seca muito mais prolongada, uma estiagem terrível, mas podemos ter momentos de tempestade. E esse momento de tempestade, sobretudo as cidades aí, podem sofrer muito com alagamentos, etc. Tá? Pressão sobre o sistema elétrico, olha lá, pelo aumento do consumo de energia e possível redução de geração de hidrelétrica. E isso, pessoal, com certeza, sempre, além da possibilidade de falta de energia, vem o aumento da conta de luz. A luz fica mais cara, tá bom? Isso é outro problema sério. Elevação do risco sanitário, incluindo doenças respiratórias provocadas pela fumaça, desidratação, possíveis dificuldades de abastecimento de água, beleza? E há um agravante, olha lá, o CEMADEM já havia identificado intensificação da seca na faixa entre Mato Grosso, Pará e Tocantins, inclusive em territórios indígenas. Olha lá, ou seja, independente dessa questão de vamos ter ou não um super El Niño, o CEMADEM já havia identificado a intensificação de seca na faixa entre Mato Grosso, Pará e Tocantins, inclusive territórios indígenas. Então, ou seja, já é um problema que vamos ter, que já vai ser grave e pode ficar ainda mais grave com essa situação do super El Niño, beleza? Olha lá,
O período mais crítico tende a ser de agosto a outubro e devido ao calor, a baixa umidade e as queimadas. Mas o maior impacto sobre a agricultura poderá aparecer entre outubro de 26 e março de 27, caso as chuvas comecem tarde ou fiquem mal distribuídas, tá bom? E é importante não interpretar o Super El Niño como garantia de seca uniforme em todo o Tocantins. Ele aumenta a probabilidade desses problemas, mas a intensidade em cada região dependerá também do Atlântico Tropical, da atuação da zona de convergência do Atlântico Sul e de outros sistemas meteorológicos. O cenário, contudo, atenção, olha lá, exige preparação antecipada da Defesa Civil, municípios, produtores rurais e órgãos ambientais. Pessoal, não é brincadeira, nós não estamos de brincadeira. Isso é um problema sério, não é novidade e ninguém vai ser surpreendido. Não, mas foi mais forte do que eu esperava. Não vem com essa, isso não cola. Não cola. Isso é muito sério, nós já sabemos agora que pode ser gravíssimo, como ocorreu no final do século XIX. 500 mil pessoas morreram só no Nordeste brasileiro. E é lógico, como eu disse, nós temos mais estrutura, temos mais ciência e devíamos, pelo menos, estar mais preparados. Então, uma coisa não cabe, é dizer que não esperava. Isso aí não cola. Pode outra desculpa. Quem for fazer desculpa depois, pensa bem. Porque se vier com essa desculpa, eu vou desmentir aqui. Vou falar que é mentiroso, porque não pode dizer que foi pego de surpresa, porque não foi. Nós estamos falando, desde o início do ano eu já estou falando sobre isso e estou repetindo agora agosto, né? Agosto, meados de agosto de 2026. Então, não vem falar que foi surpreendido, porque não foi. Então, a gente espera aí ver essas ações do governo do estado, é muito importante e tem que ser justo. O Marcelo Leles tem atuado, tem trabalhado e assim, a gente não pode ser só crítico, não. Eu fico preocupado com isso. Por que não foi mandado esse plano para o Ministério do Meio Ambiente? Isso me preocupa, mas eu sei, com conversas, entrevistas que eu tenho feito com o Marcelo Leles, que ele tem se preocupado, que o governo tem se preocupado, aumentou, se eu não me engano, em 40% o investimento, como eu mostrei agora há pouco, foi para 71 milhões de reais no combate às queimadas e conscientização, etc. Mas é preciso dar calma, tranquilidade para a sociedade esteja pelo menos sabendo o seguinte, olha, uma coisa o governo, nós sabemos, o governo está fazendo tudo que é possível e imaginável para que os impactos não sejam terríveis. Essa sensação de segurança nós precisamos ter. E por isso que esse fato do Estado não ter enviado o seu plano para o Ministério do Meio Ambiente me preocupou. E a gente espera que realmente as ações, inclusive, nós estamos abertos aqui. Eu quero divulgar muito sobre isso, até falei com a minha equipe já. O que chegar aqui, o que precisar, nós vamos divulgar, nós vamos ajudar, porque eu sei, eu temo, como eu temi na pandemia, que todo mundo diz, não, é uma gripezinha, porque aquele imbecil que estava na presidente falava isso. Aí eu falava, não, gente, eu tenho lido e tenho assistido documentários, entrevistas de especialistas e vai morrer muita gente. Não, porque é sensacionalismo, etc. E deu no que deu. E agora eu estou falando de novo. As previsões que eu tenho lido, assistido, de estudos, entrevistas, documentários, com quem entende, quem sabe, não é imbecil, igual nós temos imbecis negacionista, inclusive, que veio aqui para o Tocantins, um canalha, trazido por um órgão de Estado, porque tem uns imbecis encabeçando esses órgãos, então, um negacionista falar para produtor rural. Essa questão do meio ambiente é a questão mais preocupante desse século. Não tem outra mais preocupante. E vai piorar a cada ano, a cada década. Escrevam isso e cobre do representante de vocês. Se tiver representante negacionista, não vote nele. É canalha. É gente que está pensando só em ganhar dinheiro e achando que a vida se resume a negócio. E não se resume a negócio. Nós temos que ter ar, nós temos que ter água, nós temos que ter condições de sobrevivência humana mais básica, que é um planeta habitável. Se a gente não tiver isso, nada mais vai importar. Não adianta, todo dinheiro que você ganhar hoje não vai te resolver nada. Então, se tiver algum candidato que é negacionista, é um canalha, não vote nele, é um malandro, tá? Essa é a verdade. E eu digo mesmo porque é isso. Porque se você votar num canalha desse, um vagabundo desse, que vai lá para fazer política negacionista, quem vai pagar a conta é você. Porque você que não vai ter ar, você não vai ter água, você não vai ter um planeta respirável. É isso, pessoal, e até o próximo vídeo.